Estamos de novo no nosso estudo aos Filipenses, no capítulo 3, mas antes vamos orar e o Guilherme vai nos conduzir ao Senhor em oração. Senhor, mais uma vez quero-te agradecer por nos dares a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez neste dia, Senhor. Obrigado por nos dares este edifício, por podermos estar a reunir hoje, Senhor. Há pessoas que têm muitas mais dificuldades e Tu consegues superar todas elas que nos podem aparecer à frente, Senhor. Senhor, obrigado por seres esta luz, Senhor, este caminho. Senhor, Tu és tudo para nós. Sem Ti nós não éramos nada, só pó neste mundo, Senhor. Por isso, Senhor, continua a ser essa luz que nos continua a guiar nesta vida, Senhor, para conseguirmos fazer alguma coisa e não sermos só estes insignificantes pedaços de pó aqui na terra, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E agora vamos ler na nossa passagem e vamos ler até o versículo 8. Do 1 ao 8. Tiago, se faz favor. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Graças a Deus, obrigado. Nós vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo. E eu peço ao nosso irmão Daniel para se chegar à frente. Quero apenas dizer, enquanto ele não chega, que eu cada vez estou mais impressionado com a palavra de Deus. Vocês estão a olhar para a Bíblia. Vocês estão a olhar assim, por alto. Vocês estão a olhar só por alto, à distância, sem até conseguirem ler nada. Olhem para as folhas abertas. Naturalmente, vocês com a Bíblia aberta devem ter pelo menos 2 folhas, uma à esquerda e outra à direita. E olhem para ali. Agora aproximem-se um bocado com os vossos olhos do que está ali escrito. Já reparaste a quantidade de palavras que estão ali? Estão a ver a quantidade de letras e de palavras? Sabem, eu cada vez estou mais impressionado, sabem porquê? Porque eu quero vos deixar uma recomendação. Leiam a Bíblia todos os dias. Leiam-na devagar. Meditem em cada palavra, em cada frase. Cada palavra, deixar-me dizer assim, é como que uma janela que se abre diante dos nossos olhos para nós vermos um mundo admirável ao fundo. Cada palavra. Vede quantas palavras estão na Bíblia. Vede o mundo admirável que está nela. E vede o que perdeis quando a desprezeis. Isto só se vê quando nós nos apeiramos dela e a lemos com olhos de ler e meditamos como devemos meditar. Abrem-se janelas que nos dão uma perspectiva de uma profundidade cheia de belezas e de coisas admiráveis. Eu gostava de poder ser pintor nesta hora para poder pintar aquilo que eu sinto e vejo. A Bíblia é fantástica. Vamos continuar a estudá-la. Filipenses capítulo 3. Daniel, faz favor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que temos de abrir as Escrituras nesta epístola tão importante, nestas palavras tão importantes, nestes avisos tão importantes e que infelizmente tantas pessoas ignoram ou querem ignorar. Paulo faz aqui vários avisos. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
A circuncisão somos nós. Graças a Deus, todos nós, crentes, salvos pela graça de Deus, somos circuncidados. Circuncidados não na carne, mas circuncidados espiritualmente. A circuncisão realizada pelo nosso bendito Salvador. Ele ali foi cortado da terra dos viventes. Ali foi cortado o poder do pecado sobre nós. E é muito mais importante esta realidade espiritual da circuncisão do que um mero corte. E por esta altura, como já tive a ocasião de dizer, por esta altura, a circuncisão feita na carne, aos olhos de Deus já não era circuncisão, não tinha valor. Era apenas um corte. Daí Paulo chamar a esta circuncisão que nós lemos no versículo 2, é concisão, um corte. E na verdade, aqueles que estavam a ser circuncidados, aqueles que acreditavam nesta mentira de que a circuncisão feita na carne valia de alguma coisa, estavam a ser, por assim dizer, cortados de comunhão com Deus. Acreditavam nesta mentira de que alguma cerimónia religiosa lhes poderia valer do que quer que fosse. Infelizmente, temos inúmeros casos na Bíblia de pessoas que ligam mais ao material do que ao espiritual. Ao longo dos relatos bíblicos, nós vemos Deus operar grandes maravilhas e as pessoas agarram-se ao físico. O Senhor teve de dizer a dada altura às pessoas que o seguiam, que eles seguiam-no não pelas suas palavras, não pelo que ele ensinava, mas por aquilo que eles comiam. Temos outros casos temos um outro caso extraordinário no mau sentido, daquela serpente de bronze serpente de metal que Moisés, o Senhor mandou Moisés pôr numa estaca para que qualquer pessoa que tivesse sido picada por uma serpente olhasse para aquela serpente, seria curada. E as pessoas, em vez de se alegrarem, a nação de Israel, em vez de se alegrar naquela realidade, naquele relato e na forma como Deus sempre providenciou um meio para as pessoas se salvarem, o que é que as pessoas fizeram? Foi preciso chegar ao tempo do rei Ezequias para ele destruir aquela serpente, porque o povo de Israel guardou e queimava incenso àquela serpente de bronze. Extraordinário como é o ser humano. O Senhor tinha dado aqui uma cerimónia religiosa, a circuncisão, e as pessoas ligavam mais a isso do que ao próprio relacionamento com Deus. Como nós lemos, o que é mais importante? Gálatas 6. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isto é que é importante. É uma relação pessoal com Deus. Infelizmente, muitas das pessoas circuncidadas, ao longo dos tempos, na nação de Israel, não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Era apenas eram meramente religiosos. Mas o que é importante mesmo é ser uma nova criatura. Mas as pessoas religiosas gloriam-se na carne. Paulo diz: não confiamos na carne, mas muitos confiam na carne. Gloriam-se naquilo que têm. Poderiam dizer: eu sou circuncidado, eu sou batizado, eu sou fariseu de fariseu, eu consigo tenho o registro dos meus antepassados até Jacó. E aquilo era motivo de orgulho. Eu sei que sou filho deste, o meu pai era filho daquele. Gloriavam-se nisso. Era grande motivo de gozo. Mas isso são coisas, como o irmão Carlos dizia há pouco, são coisas passageiras.
que passam. Temos-las agora, mas de um momento para outro podemos perdê-las. Por isso devemos ter a nossa glória em Jesus Cristo. Como nós já vimos no versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ponhamos a nossa confiança, passa a expressão, todos os ovos no mesmo cesto. Ponhamos toda a nossa alegria, toda a nossa confiança, toda a nossa glória em Deus. Porque isso ninguém nos pode tirar. Se pusermos noutras coisas, se pusermos na circuncisão, em qualquer outro ato religioso, até nas reuniões. Eu alegro-me muito nos cultos. É bom. Mas será que há sempre o risco de nós nos alegrarmos nas coisas de Deus mais do que no próprio Deus? E a nação de Israel é culpada, e nós podemos ser culpados deste mesmo erro, nos gloriarmos mais no material do que no espiritual. Mais no símbolo do que na realidade que o símbolo transmite. Eu, por exemplo, uso aliança. Como sou casado, uso uma aliança. Não é que seja obrigatório, mas uso. Acham que eu me alegro mais na minha aliança ou no facto daquilo que ele simboliza? Alegro muito mais no meu casamento, na minha relação com a Cláudia. Muito mais. Mas infelizmente, a nação de Israel alegrava-se, era na circuncisão. Nestes ritos religiosos. E não no relacionamento pessoal com Deus. E há sempre o risco de alguns frequentadores de igreja até alegrarem-se na frequência da igreja, algo visível, algo palpável, e não no relacionamento pessoal com Deus. Muito cuidado em nos gloriarmos, em nos alegrarmos no que é visível. O visível pode passar, é passageiro. Outro exemplo bíblico, este bíblico. Quantos de vocês, não precisam responder, acho que a resposta é unânime, mas quantos de vocês é que acreditam que Deus nunca mais vai inundar a terra com um dilúvio? Eu acho que todos acreditam que Deus não vai voltar. Porquê? Porque quando chove, vem o arco-íris, é por isso? Porque ele prometeu. O arco-íris é apenas um símbolo dessa promessa. E a circuncisão era apenas um símbolo da aliança que Deus queria ter com cada judeu. Mas por esta altura eles alegravam-se, era nisso. Alegravam-se na sua religião. E Paulo depois vem aqui dizer: tudo isso não me interessa minimamente. Muitos alegram-se hoje no batismo. Eu gostava de ler uma vez mais aquela passagem que lemos na semana passada, Colossenses 2. Gostava de falar só um pouquinho. Nós realmente temos as nossas prioridades completamente invertidas. Corremos o risco de alegrarmos mais no símbolo do que na realidade que ele transmite. Será que nos faz algum sentido? Se calhar é mais fácil nós percebermos. Fará mais sentido nós alegrarmos nos símbolos da ceia do Senhor do que naquilo que o Senhor realizou? Mas podemos cair nesse risco. Nesse erro. Então, versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo da vossa carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, quão triste é que alguns se alegrem no batismo. Alguns ficam todos contentes quando alguém se batiza e contaram-me um relato que eu acho
com todo o respeito por esse irmão, é uma aberração que esse irmão disse, terá dito ao seu filho que no dia em que ele se batizasse, lhe pagavam um jantar, ou seja, dava-lhe uma recompensa no dia em que ele se batizasse. Isto é gloriar-se na carne. Ele devia estar preocupado, não era prometer-lhe o que quer que fosse fisicamente, nenhuma recompensa, no dia em que ele se convertesse. Mas a preocupação é algo visível. As pessoas precisam de algo para verem. Mas o mais importante, como nós lemos, é o ser uma nova criatura. E quantos, ao pensarem no batismo, na água, escapa-lhes por completo o um só batismo de que nos fala Efésios. Diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo não tem que ter necessariamente água. O batismo é identificação. E eu gostava só de... Não vamos ver passagens, mas é uma verdade extraordinária. Que o nosso Senhor Jesus Cristo identificou-se connosco na nossa natureza, ao encarnar neste mundo. Isso foi o seu batismo na raça humana. Depois do seu batismo na água, foi ele identificar-se com os nossos pecados. E depois o seu batismo na nossa morte, morrendo a morte que era nossa. E agora, graças a isso, é que nós podemos estar agora batizados nele, identificados com ele. Quando nós olhamos, tal como ele se identificou na nossa natureza, no nosso pecado e na nossa morte, inversamente, nós, quando olhamos para a sua morte e vemos na sua morte a morte que ele merecia, somos, tal como ele foi contado com os transgressores, nós somos contados com os santos. E somos feitos participantes da natureza divina. Infelizmente, isto pode passar completamente ao lado só por causa de nos gloriarmos, estarmos preocupados, agarrados a um símbolo que ainda por cima nem sequer serve nada hoje. Cuidado, irmãos. Cuidado com estes símbolos que nos podem roubar do verdadeiro, de desfrutarmos verdadeiramente do que Deus tem para nós. A quantos passa completamente ao lado de tudo isto? Nós não confiamos na carne, nós nos gloriamos em Jesus Cristo. E se alguém se podia gloriar na carne, nos seus feitos na carne, não somos nós. Nós somos uns pobrezinhos comparados com o apóstolo Paulo. Ele diz aqui, eu vou entrar no versículo 4, depois o irmão Carlos pode entrar, vir atrás. Podemos voltar ao capítulo 1, versículo 1, e tínhamos sempre muito para dizer. Mas tenho muitas coisas para vos dizer, vamos ver se eu consigo dizer mais algumas, pela graça de Deus. Se alguém podia confiar, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Se alguém podia confiar nos seus feitos, se na carne era Paulo. E Paulo enumera aqui uma série de virtudes suas extraordinárias, que do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, coisas extraordinárias. E Paulo diz mesmo, as consideram como esterco para que possa ganhar a Cristo. Mas infelizmente há tantos que se calhar preferem perder a Cristo, preferem levar aqueles que os ouvem a perder a Cristo, por não quererem abrir mão destas coisas, da religião. Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e assim te salvarás a ti e aos que te ouvem.
não estaria necessariamente a falar da salvação de Timóteo. A salvação eterna. Mas sim de se salvar de problemas, de ser salvo de pregar a doutrina errada. Mas tenho de dizer, irmãos, com toda a sinceridade e com toda a tristeza, que alguns há, com Bíblia na mão, por causa de estar agarrados à religiosidade, podem até ser crentes, salvos pela graça de Deus, mas por causa de pregarem, como já temos falado, pregarem o Cristo errado, o Jesus errado, podem estar a levar aqueles que os ouvem à perdição. Eu vou então ler esse versículo que citei penso que há 2 semanas, em 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Há o perigo de quando não compreendemos verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus, quando até podemos compreender, mas por amor a estas coisas, por amor a este esterco, não é este necessariamente este de que Paulo fala, mas outras coisas absolutamente supérfluas, prejudiciais, que podem impedir alguém de chegar à salvação, preferem pregar outro Jesus. Um Jesus diferente daquilo que nós vamos pregar. Um Jesus, pregar o Jesus Messias. E eu li recentemente alguém a falar de Jesus como Messias. E irmãos, é perigosíssimo. Não que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Messias, não seja absolutamente extraordinário, o Salvador, mas não para o tempo presente. O Messias direcionado à nação de Israel, mas alguns continuam a querer pregar o Messias, a quererem coisas que não estão em vigor. E se nós levarmos os ensinamentos do Messias à letra, vamos entrar em situações muito complicadas. Mas Paulo então deixou tudo isto, considerou tudo isto como esterco para que possa ganhar a Cristo. Vamos então ver algumas das coisas que Paulo tinha. Paulo podia gloriar-se. Ele fala aqui em 7 coisas. E Paulo, podemos ver aqui o número 7 outra vez. Também vemos a humilhação do nosso Senhor em 7 passos e depois a sua exaltação também em 7 passos. E vemos aqui 7 coisas nas quais Paulo se podia gloriar. E vou citar rapidamente. Gostava de ter algumas considerações sobre isso, mas ficará para outra oportunidade. Circuncidado ao 8º dia. Versículo 5. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da lei, segundo a justiça que há na lei, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7 razões para se gloriar na carne. Mas ele, tudo o que era ganho, reputou perda por Cristo. Todas estas coisas nada valiam para Paulo. Eu vou dar então lugar agora ao nosso irmão Carlos, porque ele certamente tem muito para dizer. Eu teria para dizer, mas fica para outra oportunidade. Acho que podes perfeitamente concluir e enriquecer a pobreza do meu ministério. Porque, vou só dizer uma coisa. Imaginem o que é. Paulo tinha todas as razões para se gloriar. Imaginem o que era. Eu vou gloriar nas minhas riquezas. Eu não posso gloriar nas minhas riquezas, eu sou pobre, não é? Mas Paulo era extraordinariamente rico, do ponto de vista religioso, mas ele não se gloriava. Mas alguns com todo o devido respeito, são uma pobreza e se querem gloriar. Não tem nada para se gloriar.
E nós, quando compreendemos que não temos nada em que nos gloriar, aí é que o Senhor nos pode usar, como o irmão Carlos citou sobre a nação de Israel. Só quando compreenderem como era a sua indignidade, é que poderão ser uma bênção para os outros. Exatamente. E alguns há. Essa consciência. Cada um de nós pode querer ser de pensar que tem alguma coisa em que se gloriar. Não temos nada. E só quando compreendermos que tudo isso, que humanamente falando, nos poderíamos gloriar, de nada vale, é que Deus aí pode fazer alguma coisa. E só aí é que Paulo pode ser usado. Quando deitou tudo isto fora, todas estas coisas em que se pensava antes que se podia gloriar e as deitou fora, aí é que pode ser usado por ti. Tu devias continuar. Eu apenas vou dar um pensamento muito curto, espero eu, mas que é muito importante nesta relação, e visto que ele já entrou no 4, eu gostava só de, em relação a estes 3 primeiros versículos, não perdermos de vista, e o Daniel tem vindo a enquadrar toda esta situação: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Já falamos sobre isto. Guardai-vos dos maus obreiros e da circuncisão. Sabem que para muitos indivíduos a fé em Cristo não é suficiente. E isto tem sido uma luta de séculos. E o que é mais curioso é que há muitos indivíduos que dizem que a salvação é pela graça por meio da fé, como dizem tradicionalmente todos os crentes bíblicos, mas depois na prática não demonstram isso. Isto de várias maneiras, desde indivíduos que fazem depender na prática a salvação da sua fidelidade, desde indivíduos que dizem, na prática, que o batismo é importante para a salvação, e há uns que o fazem declaradamente, mas há outros que o fazem veladamente. Sobre a questão da circuncisão, deixai-me dizer que, como eu estava a dizer, a fé em Cristo não era suficiente. E segundo eles, que eram os legalistas, não é? Os que seguiam a lei, os gentios tinham que se sujeitar à lei, tinham que ser circuncidados para ser salvos. Se vocês lerem no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver exatamente e rigorosamente isto. E é com estes indivíduos que Paulo está aqui a lutar. No capítulo 15, lemos assim: então alguns que tinham descido da Judeia, reparem, eles tinham vindo da Judeia, ensinavam assim os irmãos. E sabem, eu gosto muito na Bíblia, por isso é que eu disse, vocês olhem para as palavras e cada palavra é uma janela que nos conduz a um mundo fantástico lá dentro. A palavra descer não está aqui por acaso. Quando a Bíblia fala em subir e descer, por exemplo, no outro dia fiz-vos referência ao caso de David. David, por exemplo, eu até disse, é importante a gente consultar o Senhor nas coisas mínimas, nas suas coisas pequenas, e até em circunstâncias iguais. Pensando nós que o Senhor nos vai guiar da mesma maneira, o Senhor pode nos guiar de maneira completamente diferente. E numas circunstâncias perante os filisteus, o Senhor diz, sobe. As circunstâncias voltaram-se a reunir, exatamente iguais, e se David fosse copiar, ele ia perder, ia ser derrotado. E o Senhor disse, desce. E quando a Bíblia fala em sobe e desce, isto tem um significado. Nunca é por acaso. Por exemplo, não é por acaso que os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús estavam a descer de Jerusalém. Eles estavam numa profunda descida. Não é por acaso que a Bíblia diz que quando Pedro, Tiago e João foram ao templo orar, eles subiram. Não é por acaso. Porque quem vai orar e vai estar em comunhão com Deus só pode subir. E quem vai de Jerusalém para Emaús só pode descer. E que grande descida era a deles. Quando nós lemos aqui nesta passagem que alguns tinham ouvido e ensinavam, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam, é muito triste haver ensinadores que nos levam ao abismo. Ensinadores que ensinam e que descem. Nós estamos cheios de ensinadores que descem. Em vez de nos guindarem para patamares mais elevados, guindam-nos para patamares perigosos. Eu diria, para abismos.
Estes indivíduos em concreto, não é por acaso que está cá descida, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Já viram o que é que eles ensinavam? Estão a ver com quem é que Paulo luta? Isto é muito sério. Bem, eu podia falar aqui muito acerca disto. O versículo 2 diz que tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns entre eles, subissem a Jerusalém. Subissem. Paulo e Barnabé só podem levar as pessoas a subir e não a descer. Os bons mestres guindam-nos para patamares elevados. Não nos levam a descida nem para caminhos perigosos. E deixai-me dizer aqui uma coisa importante. Quantas vezes, estando eu em grandes combates, e agora falo aqui de mim, alguns me querem quase que repreender, dizendo que eu não devia discutir nem contender. Como? Explica-me lá isso outra vez. Queridos irmãos, eu sou dos que sobem com Paulo e Barnabé. E que luto contra aqueles que descem, como estes da circuncisão, que ensinavam coisas erradas e perigosas para os crentes. Podem ter a certeza que me encontrarão sempre a lutar pela verdade do Evangelho e a combater. Como, aliás, Paulo fala dos Filipenses. Ele fala muito aqui nos primeiros 2 capítulos sobre o combate pela verdade do Evangelho. E é preciso combater. E muitas vezes neste combate é preciso, como nós vemos aqui, haver não pequena discussão e contenda contra alguns. Isto é... Temos que pôr as coisas, nós temos que separar as águas, nós temos que saber... Sabem de uma coisa? Há tempo para rir e há tempo para chorar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E também há tempo para contender. E há tempo para discutir, quando é necessário. Evidentemente que nós não devemos ser contenciosos. Mas a palavra contencioso é pejorativo. É pejorativa. A palavra contencioso fala da contenda má, da contenda que nós não devemos ter. E há pessoas que contendem por causas erradas. Mas sabem de uma coisa? Paulo disse, quando chegou ao fim da vida, combati o bom combate. Há um combate que é bom. Nem todo combate é mau, nem toda a guerra, nem todo o conflito é mau. Há um combate que é o bom combate. E o combate que ele combateu era este. Eu espero que nós estejamos neste bom combate, pela verdade do Evangelho, que nós temos estado a estudar na carta aos Filipenses. Mas deixai-me, para terminar, porque muito podia ser dito acerca disto, e indo à passagem de Colossenses, capítulo 2, que o Daniel citou e muito bem nesta relação, que vem muito a propósito, eu gostava que vocês notassem o seguinte. Sabem que não há poucos indivíduos que... em vez de circuncisão, a circuncisão está errada. Então, o que é que levantaram? O batismo. Alguns deixaram a circuncisão, que era um problema grave nesta altura, e pegaram do batismo para substituir a circuncisão. E estamos na mesma. Dizia eu, alguns defendem o batismo para a salvação, declaradamente, e há outros que o fazem veladamente. Ora bem, eu vou ser claro que é para todos me entenderem. Há indivíduos que claramente dizem que o batismo é necessário para a salvação. Querem exemplos? Eu vou citar um exemplo que é sintomático, ninguém se lembra dele, se calhar. A Igreja Católica. A Igreja Católica fala do batismo para a salvação. Eu ontem fui àquele funeral que eu me referi há bocado, e o sacerdote católico romano falou, uma coisa curiosa, ele pegou em água para benzida, não é? Chamada água benta, para espargir a água sobre o morto. Dizendo que isto lembra, e ele ia fazendo aquilo, lembra o seu batismo para a salvação. A Igreja Católica diz que os pais devem ter a preocupação de batizarem os filhos, porque senão se eles morrem, estão perdidos. A salvação para a Igreja Católica passa pelo batismo. O chamado batismo regenerativo ou regenerador.
há uma igreja chamada evangélica, do grupo dos chamados evangélicos, mas há mais, não é só uma. Mas eu vou-vos falar de um grupo que chama-se a Igreja de Cristo. E eles defendem o batismo para a salvação. Expoente máximo desse grupo, Armstrong. Ele até tinha uma revista de circulação mundial chamada A Plena Verdade, ou The Plain Truth. A Verdade Plena. E nessa revista que eu li, que chegou-me às mãos muitas vezes, ele já faleceu, esse indivíduo, e um filho dele é que tem continuado, de alguma forma, esse trabalho. Eles têm igrejas implantadas em todo o mundo, e há uma denominação chamada a Igreja de Cristo. Procurem, pesquisem e vejam, e defendem o batismo para a salvação. Mas há muitos mais. E depois há aqueles que o fazem veladamente. Como, por exemplo, um com quem eu falei ainda ontem na internet, que dizia assim, que diz abertamente que somos salvos pela graça por meio da fé e não por qualquer obra, que nem pelo batismo somos salvos, mas depois, quando me procura dizer que as pessoas têm que ser batizadas, cita-me Marcos capítulo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Como é que é? Quem crer e for batizado será salvo? É evidente que a Bíblia fala em muitas passagens sobre o batismo, e é evidente que a Bíblia mostra em muitas passagens sobre o batismo que o batismo era um requisito como uma expressão de fé para a salvação das almas. Quando o apóstolo Paulo foi salvo, Ananias, que guardava a lei, foi instruído por Deus para ir ter com ele e batizou-o. E quando batizou, disse a Saulo: Saulo, levanta-te e lava os teus pecados. E quantos há que vão, muitos veladamente, que acreditam no batismo na água e que vão a batismos, e que quando são batizados, esses que dizem que o batismo não salva, quantos é que dizem que quando saem da água, depois de serem batizados, deixaram lá sepultados os seus pecados? Quantos? Agora vão perceber o que é que está aqui em Colossenses capítulo 2. Querem ver? Leiam lá comigo. No qual Cristo, no versículo 10, nós lemos que estamos perfeitos nele, que é uma coisa curiosa. Nós estamos perfeitos ou completos em Cristo. Portanto, não há nada que possa ser feito que acrescente um côvado à estatura que temos, porque estamos completos ou perfeitos em Cristo. O versículo 12 diz, no qual, Cristo, também estáis circuncidados. Nós não estamos circuncidados por Cristo. Nós estamos circuncidados em Cristo. A circuncisão, como o Daniel explicou bem há bocado, operada em Cristo na cruz do Calvário, é-nos aplicada. Esse valor dessa circuncisão é uma circuncisão espiritual, não é física. Diz a passagem para os distraídos que leem a Bíblia sem ler devagar, não é? E olhar para as janelas que lá estão. Com a circuncisão não feita por mão. Não é física. Não é feita por mão esta circuncisão. No despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. E agora ficava aqui um tempo a falar acerca da circuncisão de Cristo na cruz. Não tenho tempo. Mas ele diz que isto que aconteceu, não feito por mão, aplica-se ao batismo. Diz ele no versículo 11, sepultados com ele no batismo. Notem bem, sabem que muita gente lê isto e lê a água aqui? Onde é que está a água? Alguém vê a água aqui no batismo? Só há água no batismo quando a Bíblia diz batismo na água. Quando a Bíblia não diz batismo na água, olhemos bem para a Bíblia, porque o batismo existem, sem ser com água, pelo menos 12 ou 11 diferentes tipos de batismo. Inclusivamente alguns veem tanta água no batismo, que até quando a Bíblia diz que todos no Velho Testamento foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, na Carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós lemos que foram todos os israelitas batizados em Moisés na nuvem e no mar,
pensam que aquilo é batismo na água. Quando no mar eles passaram a pé enxuto, sem uma gota de água. Bem, eu precisaria de muito tempo para estar a explicar todas. Não vamos agora estar aqui a questão do batismo. Mas eu não posso deixar de referir o que está aqui. Sepultados com Ele. Não é como Ele. Sabem o que é que toda a gente... Todas as passagens que as pessoas pegam, e Carta aos Romanos, capítulo 6, é uma passagem paralela a esta. As passagens que os advogados da prática do batismo na água hoje utilizam, são passagens que eles utilizam que não falam em água. São passagens de batismo espiritual. Não tem nada a ver com água. Eles veem água onde ela não existe. Romanos 6 não fala em água. Colossenses 2 não fala em água. Não há aqui água nenhuma. E depois pegam nessas passagens que diz que fomos sepultados com Cristo e dizem, quando nós somos batizados na água e mergulhamos na água, é como estamos a ser sepultados com Cristo. E quando sairmos, estamos a ressuscitar. Sabem de uma coisa? As passagens que falam da sepultura e da ressurreição, nessa relação, não falam em água. Falam em batismo, mas não tem nada a ver com água. E as passagens, se as pessoas lessem bem, dizem assim, versículo 12, sepultados com Ele. Não é sepultados como Ele. Quando eu mergulho na água, estou a ser sepultado como Ele. Não é como Ele. A Bíblia diz que eu fui sepultado com Ele. Quando Cristo estava na sepultura, eu estava lá com Ele. E a sepultura dele não tinha água. Leiamos o que está na Bíblia. Não inventemos. A Bíblia diz sepultados com Ele. No batismo. E quando é que eu fui sepultado com Cristo? Foi no batismo da água? Então é verdade. Então é verdade, para aqueles que dizem que é água, então é verdade que quando eu mergulho na água, é que se deu a minha sepultura espiritual. Foi. Então vamos continuar. A passagem diz assim, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes. Nele. Não é na água. Ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, não como Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Evidentemente, para quem lê a água aqui, perdão dos pecados. Então o perdão dos pecados é na água? Onde é que está a água aqui na passagem? Este assunto é um assunto muito importante. E quero-vos dizer que não são poucos os que dizem, os que se sujeitam à prática do batismo na água, que deixaram os seus pecados lá. Coitados desses que pensam que deixaram lá os pecados. A Bíblia é muito clara acerca da forma como os nossos pecados foram perdoados. Foi juntamente com Ele, na nossa identificação com Ele. Como o Daniel explicou há bocado, quando nós olhamos para Cristo na cruz e nos vemos lá nele, e ainda penso que foi hoje que disse a alguém que, já não sei em que circunstâncias foi, mas também não é importante nem relevante, mas que disse a alguém que eu não estava preocupado porque, já não sei quem foi que eu disse, porque eu já fui condenado nele. Já sei. E acho que não foi hoje, foi ontem. Numa conversa com alguns dos meus colegas. Já sei. Foi no funeral. Aquele meu colega, capitão de Mariguerra, virou-se e disse assim, a dada altura, estava o corpo a sair da capela, da igreja, e no caixão, e vira-se ele assim, esta é a coisa mais certa que nós temos. E ele assim todo desabafo. Esta é a coisa mais certa que nós temos. E eu disse-lhe,
Olha que não é essa a única coisa mais certa que nós temos. Porque na mesma passagem que Deus diz que esta é uma coisa muito certa, porque Deus diz ao homem está ordenado morrer uma vez, está ordenado aos homens morrerem uma vez, portanto é uma coisa certa. Diz também, vindo depois disso o juízo. Epá, quando eu diz isto, esta é uma coisa certa que podem ter a certeza que acontece a outra coisa certa. E depois eu virei para ele e disse assim, mas eu contei isso tão descansado dessa outra coisa certa. Jesus foi julgado em meu lugar. E ele disse que quem crê nele já não será condenado. Aproveitei a oportunidade. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Chega. Mas não queria deixar de referir isto. Cuidado com os da circuncisão. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com aqueles que nos guiam para patamares baixos, para caminhos perigosos, que nos desviam da verdade do Evangelho. Que o Senhor nos ajude.